Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Eu queria compartilhar uma palavra com você que vai mudar a tua vida, em nome de Jesus. A palavra é lá contando a história de Saul. Quem que era Saul? O primeiro rei de Israel. Por que instituíram Saul como rei? Israel era teocracia divina, era governo de Deus. Eles não tinham um rei, como as nações pagãs. Mas aí o povo de Israel começou a ser gozado pelos canaanitas, pelos amalequitas e por um monte de itas, e que dizia: vocês não são uma nação, vocês não têm um rei como nós, vocês são diferentes, são estranhos, não é? E aí eles foram lá para Samuel e pediu a Samuel que queria um rei como as nações pagãs. Deus ficou triste, mas deu o rei. E eles deixam de ser governo de Deus para agora ser governo do homem. E o primeiro rei chama-se Saul, e Deus ungiu e abençoou Saul, e ele era um homem ungido por Deus para reinar sobre Israel, mas no seu reinado ele era desobediente e ele também era arrogante, e dentre as suas desobediências houve uma, né, que chamou muita atenção e é a qual a gente quer tratar nesse momento com você. Dentre as desobediências de Saul, há uma chance que o Senhor Deus dá a ele através de Samuel, diz assim: ó, vai lá agora, cumpre a missão, mata os amalequitas, o rei, Agag, boi, ovelhas, tudo está condenado ao anátema, tudo está amaldiçoado, não toca em nada, resolve tudo e volta para cá. Saul vai lá, mata todo mundo, mas olha para o rei e fala: bem, esse rei não vou matar, porque deve servir como moeda de troca para negociar com outra nação. Bem, esses animais estão gordos e eu vou fazer um sacrifício, um holocausto ao Deus do céu. Ele faz umas escolhas e ele reserva algumas coisas, ele não mata todos. Só que nesse intervalo, depois da vitória contra os amalequitas, ele vai lá na planície, em uma planície da sua região, e faz e constrói um monumento em homenagem a ele próprio. O Saul, ele era desobediente e arrogante. E Samuel vem visitar Saul, e quando percebe que ele não fez o que Deus mandou da forma correta, Samuel diz: espera aí, meu amigo, mas Deus disse que era para matar todo mundo. Não era para deixar nada e nem ninguém. Por que tu deixou algumas coisas aqui? Ah, mas é porque esses animais eu vou fazer um holocausto. Ah, esse rei me é útil de alguma forma. Aí Samuel diz assim: ô Saul, acaso agrada-se o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração melhor do que os holocaustos, do que a gordura dos cordeiros, porque o pecado da desobediência ou o pecado da rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e o pecado da arrogância é como o mal da idolatria. Veja, o Senhor está dizendo para Saul uma palavra forte aqui. Esse não é um texto prescritivo só para Saul. Samuel está descrevendo algo que é costumeiro. Fala: Saul, obedecer é melhor. Nossa, Jean, então como que eu compreendo isso? Bem, o Senhor está dizendo assim: se você pecar, eu te perdoo. Quantas vezes você cair, eu te levanto, eu te dou a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, mas a graça o Senhor enxerga como um salvo-conduto. Eu te dou graça, eu te perdoo, mas junto com o perdão eu te comunico. O que é a comunicação? A graça, a justiça imputada. Primeiro eu te dou a imputada, te dando perdão, e tu tá limpo, tá lavado, pode olhar para Satanás e dizer: eu tô bem, acabou, não tem nada de me acusar. Mas aí o Senhor agrega a justiça comunicada, dizendo assim: filho, vai e não peque mais. Olha, vai, teu pecado está perdoado, mas não peque mais. O que o Senhor está dizendo aqui através de Samuel para as nossas vidas? Olha, se você pecar, eu te perdoo. Se você cair, eu te levanto, mas eu te levanto com um propósito. Eu te perdoo com um propósito. A minha graça é um salvo-conduto para que você se levante do problema, enxergue o problema e fuja do problema. Então o Senhor está dizendo assim: eu te perdoo o tempo que for necessário, mas eu preciso que você enxergue que obedecer é melhor do que pedir perdão. Tá? Eu não quero que você viva só pecando e me pedindo perdão, porque você vai encher meu saco, vai me abusar, diz o Senhor. Desculpe a expressão. Eu quero que você seja perdoado, acredite no perdão, experimente a graça comunicada e viva em novidade de vida. Vai e não peca mais. Nossa, mas ninguém consegue. Bem, o Senhor apresenta um padrão de perfeição. O padrão de Deus é a perfeição. Há muitos que acham que vão chegar ao céu com esse cristianismo meia boca, onde não acredita, onde não... Outros é pior ainda. Acha que pecado nem é mais pecado. Você está com problema, precisa resolver isso. Mas o padrão de Deus é a perfeição. Ele diz: ser santo porque eu sou santo. Santifica a tua vida.
olha para mim, seja iluminado, eu vou mudar a tua história. O Senhor propõe isso. É possível crescer, é possível se santificar diariamente. À medida que eu vou crescendo, vou aparecendo, Deus vai agregando valor espiritual, eu vou olhar para a minha vida e vou descobrir que eu tenho mais, que eu produzo mais frutos do bem do que do mal. Eu vou glorificar a Deus e bater palmas para Deus e para mim, para a glória do nome dele, porque eu estou crescendo e aparecendo. E aí eu vou começar a deslumbrar o padrão de santidade e vou crescendo dia a dia, e cada dia eu vou mais me aproximando do Senhor. E durmo santo todo dia, porque se nós acreditamos que a salvação é diária e você dorme alienado ao pecado, então você não é Cristo, não é crente em Jesus Cristo. Pode ser crente em qualquer outra coisa, menos em Jesus. E o Senhor diz, olha, eu não quero que você vive só pecando e pedindo perdão. Eu te perdoo? Sim. Mas te perdoo com um propósito, para você parar de pecar. Para de pecar, porque senão meu sangue não vai ter mais valor sobre tua vida, que você desdenha de mim e está pecando o tempo todo, e aí é o pecado que não tem perdão, aquele do qual você não muda de vida. Então, estou na novela, peço perdão, cresço, mas agora eu preciso fugir, Deus vai me comunicar. Foge da novela. Tô no álcool, Deus vai te libertar, mas foge do álcool. Estou na prostituição, pede perdão, Deus te perdoa, mas foge. Mas como que eu faço para fugir? Se submete. As minhas forças não dá, minha carne pede o contrário. Pede para Deus, somos todos pedintes diante de Deus. A palavra diz assim, ó, se pedires para mim tudo aquilo que deseja, crendo que receberá, você a terás. Se pedires para mim tudo aquilo que deseja, crendo que receberás, você a terás. É uma promessa do Senhor. E o Senhor diz assim, Saul, obedecer é melhor do que pedir perdão. Não precisa sacrificar, não precisa fazer holocausto, eu não quero só gordura, eu quero a sincera obediência. Acredita no meu perdão e cresce para a glória de Deus. E ele diz, porque o pecado da rebeldia, do teimoso, do desobediente é como a feitiçaria. Imagina, nós olhamos para os terreiros de macumba, para os feiticeiros, para essas pessoas que andam por aí estranhamente servindo a outros deuses, e olha que eles têm a mentalidade aguzada para buscar o mal. E nós não temos a mesma mentalidade aguzada para buscar o bem. Não é incrível isso? Não é complicada essa situação, mas nós olhamos para essas pessoas e falamos, vai lá o macumbeiro, vai lá o vunduzeiro, vai lá o feiticeiro. O Senhor diz assim, se tu continuar desobedecendo, o teu pecado é igual o do macumbeiro. Se tu continuar desobedecendo, vai ser queimado com Satanás no inferno igual o macumbeiro. Nossa, é no mesmo nível. O pecado da desobediência é igualzinho o pecado da macumbaria, da feitiçaria, diz o Senhor. Ele continua dizendo, e o pecado da arrogância. O que é arrogância? Aquele zelo, não é? Aquele engrandecimento. Saul era desobediente e arrogante. Foi lá e fez um altar, fez um monumento em homenagem a ele próprio. Ele queria engrandecer a ele próprio. O arrogante é assim, ele acha que ele é tudo. Ele é super importante, ele não pode se submeter à palavra, ele tem uma ideia própria, sabe? O arrogante é como o idólatra, o pecado da rebeldia é como o do feiticeiro, e o pecado do arrogante é como o pecado do idólatra. Imagina aqueles caras que tem um montão de santos e adora deuses pagãos de barro, de madeira, de tábua, de pedra, e Deus disse, se você continuar com essa arrogância, teu pecado é igualzinho do dele. Então a palavra diz aqui, você precisa mudar. Você precisa compreender que chegou o tempo de mudança. Você precisa compreender que chegou a hora de ser diferente. Você precisa fazer revisão de vida. Precisa mudar a sua história. E só Cristo Jesus tem o mérito de mudar você e de te dar o dom da obediência. Porque obedecer é melhor do que pedir perdão. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele possa te remir, que essas bênçãos possam vir. E lembre-se, tudo é possível que crê. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falará aos montes e eles se transportarão. Então, na hora de que tu vai pedir a Deus, aproveita e pede o dom da obediência e pede o dom da fé, para que tu cresça, apareça e o Evangelho seja grande na tua vida e o Senhor Jesus seja glorificado. Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, a certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida que essa é uma palavra do Senhor para a tua vida. Bom dia, Deus te abençoe.